Na antiguidade, os alquimistas diziam que transformariam metais brutos em metais preciosos. Mas, na verdade, o que eles queriam era transformar o humano bruto, em um humano precioso. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre a alquimia do planeta Terra e a entrada da energia cristalina. Se você gosta desses assuntos, vai deixando aqui o seu like, isso é muito importante para fortalecer aqui a presença do nosso canal aqui, porque o YouTube vai entender que este é um vídeo relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Se você também ainda não for inscrito, se inscreva e acione o sininho para todas as notificações. Todos nós que gostamos de cristais, a gente já ouviu a frase, ou até mesmo já vivenciou essa experiência de saber de ser atraído por um cristal de repente. Você está numa loja e de repente um deles chama muito a sua atenção. Isso comprova aquela frase que diz que não é você que escolhe o cristal, mas o cristal que escolheu você. Uma explicação para isso é que os cristais realmente se comunicam com a gente através da compatibilidade ou da necessidade energética, ou seja, ou a nossa energia e a energia daquele cristal está compatível, ou a nossa necessidade é tão grande que vai ser suprida pela energia daquele cristal. A energia que aquele cristal representa é a carência de energia que nós estamos necessitando. A gente sabe, por exemplo, que o planeta é repleto de cristais e que o próprio carbono, que é muito abundante também no planeta, ele próprio se transforma em cristal, um dos mais valiosos cristais que tem, o mais puro, que é o diamante. Então, é uma alquimia da transformação natural do carbono em cristal. Mas o que isso tem a ver com a gente? Vocês já vão entender já. Assim como na antiguidade os alquimistas diziam que podiam transformar metais brutos em metais preciosos, também queriam encontrar o elixir da vida, mas na verdade o que eles queriam era transformar o humano bruto em humano precioso, em um ser humano de verdade. Eles queriam lapidar a essência daquela pessoa, ou melhor, trazer de volta a essência daquela pessoa. Naquela época em que era o auge da alquimia, era muito perigoso falar desse tipo de assunto. Então, para disfarçar, para não criar nenhum tipo de problema com as autoridades, eles diziam que transformariam metais brutos em ouro, por exemplo. E também que estavam estudando o elixir da vida. Mas era o ser humano que eles queriam encontrar, eles queriam lapidar e avivar a centelha divina dentro de cada um desses seres humanos para entenderem, para vivenciarem, sim, como essência, a essência divina, a real existência de todos nós, de todo ser humano, o que é a vida eterna, porque afinal de contas nós somos a nossa essência e como essência nós temos a vida eterna. Este era o elixir da vida eterna. Assim também a gente sabe que a Terra está arrumando para uma nova dimensão, ou seja, a gente sabe da transição planetária, que é a transição da terceira para a quinta dimensão. Uma dimensão nada mais é do que uma elevação vibratória, não é um local especificamente, mas sim uma elevação vibratória. E de acordo com essa evolução que já estava programada desde sempre, a Terra de algum tempo para cá vem recebendo uma carga muito grande de energia para essa transformação
para essa elevação vibracional. Essa energia é conhecida como energia cristalina. E de acordo com a informação de alguns seres superiores, essa energia cristalina está atuando diretamente na malha cristalina do planeta e auxiliando a sutilização da energia planetária. O que vem proporcionando que seres com base mais sutilizada já estejam reencarnando aqui na Terra. São as chamadas crianças cristais. Essas crianças já apresentam algumas características específicas que a gente entende que serão as características normais desta nova sutilização da Terra, ou seja, dessa nova dimensão da nova Terra, da chamada nova Terra. Essas crianças, uma dessas características dessas crianças é que elas são muito mais intuitivas, elas são muito mais empáticas, elas são até muito mais independentes, mais calmas, mais criativas. Algumas delas escolhem não comer carne. A gente vê aí muitos videozinhos, né, pelas redes sociais mostrando crianças muito pequenas que descobrem que aquele alimento já foi um ser vivo e elas choram, elas não querem comer. Isso é uma escolha da essência delas, elas já vieram com esta capacidade. Dizem que elas não gostam muito de confronto, mas de vez em quando elas podem ser um tanto rabugentas e são já naturalmente muito profundas em suas palavras. Então, a gente também vê muito por aí, né? Muitos vídeos nas redes sociais de crianças falando coisas profundas que você fala, não é possível que essa criança tenha essa capacidade, ela deve ter sido treinada, mas na verdade não, é uma capacidade natural já delas de compreender toda essa dinâmica da evolução. Algumas delas, inclusive, chegam a lembrar com facilidade das suas vidas passadas. Mas não é apenas a encarnação dessas crianças já mais sutilizadas que essas energias cristalinas estão propiciando, ou seja, a quantidade grande de energia está realmente propiciando uma sutilização compatível à encarnação dessas crianças chamadas crianças cristais. Mas esse não é o único efeito que a vinda dessa energia está trazendo aqui para o planeta. Como ela está reagindo com a malha cristalina, e a malha cristalina ela tem uma atuação diretamente com cada um de nós, qualquer um de nós. Porque quando ela reage com essa malha cristalina, ela aumenta realmente a sua potencialidade, ela aumenta a sua força. E isso afeta todos os humanos. E isso acaba também reagindo, de alguma forma, com a nossa composição, que é basicamente de carbono. Lembra que eu falei lá no começo da ação da própria natureza, que transforma o carbono em um cristal precioso, ou seja, no diamante. Nossa base é essencialmente de carbono. Quando nós começamos a receber essa carga energética intensa dessa energia cristalina, vinda de fora e reagindo com os cristais, com a malha cristalina da Terra, isso está afetando a nossa composição basicamente de carbono. Essa malha ela age como condutora, né, dessa energia, e ela chega até nós, atua na nossa base de carbono, e isso está fazendo com que a gente sinta estes sintomas basicamente conhecidos como sintomas da transição. Então pode ser um excesso de sono, pode ser uma insônia, pode ser alguma dor específica, pode ser relacionado ao metabolismo mais lento, mais rápido, muita fome, menos fome. Por que não é igual? Né? Por que então, se é a mesma energia, por que não age igual para as pessoas? Porque as pessoas não são iguais, cada um vai reagir de uma forma diferente. Qualquer tipo de interferência que aconteça, a gente teve aí ultimamente um vírus específico, e a quem foi atingido, é claro, teve
Muitos tiveram reações iguais, outros não, outros foram atingidos, conseguiram se recuperar, outros tiveram outros tipos de reações que nem precisaram ficar internados. Então, é dessa forma que também acontece a reação dessas energias em cada ser humano. Cada um vai reagir, cada organismo, cada metabolismo vai reagir de uma forma específica para essa energia, mas de uma forma geral os sintomas são esses. Você pode até falar, mas isso é básico, né? Mas de repente as coisas mudam para você, de repente você passou a ter determinadas atitudes, um cansaço excessivo, por exemplo, né? A maior parte é isso, ou muito sono, ou ausência de sono, sono em hora inadequada, né? Por exemplo, no meio do dia, são coisas assim que estão afetando, que estão meio que bagunçando, né, o coreto do nosso metabolismo, do nosso organismo no geral. E isso é os sinais dessa transformação que está ocorrendo em todos nós. Algumas pessoas, né, isso a gente vê muito aqui pela internet, que falam que, obviamente, você tem que procurar um aconselhamento médico. Isso é básico, gente, é básico. Não fica pensando, isso é da transição, não vou ver do que se trata. Problemas na visão, problemas em qualquer parte, dor, qualquer coisa. Procura o aconselhamento médico da medicina tradicional. Aí vamos dizer, você chegou lá e ele falou, não é nada, você não tem aparentemente nada, mas você está sentindo a dor, você está sentindo o sono, o cansaço, seja lá o que for. Mas a medicina não encontrou absolutamente nada. O que você vai fazer? Você vai partir para as terapias holísticas. Então você pode começar a fazer meditação ou intensificar, se você já faz, utilizar de meios como a aromaterapia, a cromoterapia, fitoterapia. Por que isso acontece? Vamos falar primeiramente assim. Porque, claro, é uma carga energética muito grande. Nosso organismo, nossos corpos, eles não estão preparados para essa carga grande. Então ele vai reagir. Ele vai ficar sobrecarregado de energia. Imagina qualquer corpo estranho que atinja o seu metabolismo. Pode ser um vírus, uma bactéria. O que vai acontecer? Os seus glóbulos brancos vão trabalhar para expulsar aquele corpo estranho de lá. Isso vai ocasionar algumas coisas, como por exemplo uma erupção cutânea, vai ocasionar febre, vai ocasionar algum sintoma. A mesma forma, por exemplo, se você fizer uma cirurgia, seja um transplante ou seja uma cirurgia, por exemplo, ortopédica, que coloque ali um pino, um corpo estranho que seja. Num primeiro momento, seu organismo tem que se adaptar àquilo, ele vai reagir contra aquilo. Aquilo é um objeto, é um corpo estranho que está atingindo as suas células e elas vão se unir para expulsar aquilo de lá. Não necessariamente aquilo é uma coisa ruim. No caso de um transplante ou de uma cirurgia ortopédica, não necessariamente, obviamente não é uma coisa ruim, né? A não ser quando é um vírus, uma bactéria. Então é necessário fazer aquele tratamento de adaptação àquele corpo estranho que está chegando ali, porque aquilo é para o seu bem. Um transplante, um pino ortopédico, alguma coisa do tipo, uma placa, qualquer coisa assim. Então, ou cardíaco até, né, que é colocado, um stent, algum marca-passo, alguma coisa assim. Então, é necessário que haja um tratamento para que seu organismo absorva aquilo como sendo um componente participativo dele, algo que ele reconheça como sendo bom. Da mesma forma, então, se não for detectado nada, então da mesma forma, né, essas energias, elas não são ruins, elas são boas, mas o nosso organismo não está preparado para ela, então ele vai reagir de alguma forma. Então, se não for detectado nada especificamente na medicina, você vai utilizar os tratamentos
holísticos, então meditação, fitoterapia, cromoterapia, aromaterapia, cura prânica, que é os exercícios respiratórios, reiki, enfim, passe, né, espírita, umbandista, o que você quiser. Isso, quando não for detectado nada, você vai utilizar algumas destas práticas, não precisa ser todas elas, aquelas com as quais você se sente melhor. Pode ir testando até você achar que o seu organismo está reagindo melhor àquela situação, aquilo está tendo um efeito bom em você. Agora, se for detectado alguma coisa, o que acontece? Então se foi detectado alguma coisa pela medicina, isso não tem nada a ver com as energias vindas, né, consideradas da transição planetária. Claro que tem, mesmo assim tem, porque é aquela situação que eu expliquei, o seu organismo ele está reagindo, é um corpo estranho, ele está reagindo, então se for detectado que você está com alergia, se você está com, enfim, qualquer coisa que seja, pode ser sim ainda relacionado às energias que estão chegando, porque o seu organismo vai trabalhar de tão rapidamente que vai produzir realmente uma doença, algo que não seja, ou melhor, que consiga ser detectado pelos exames médicos, pela medicina tradicional. E aí, qual vai ser a sua atitude? Seguir estritamente o tratamento da medicina convencional. Fazer todo o tratamento necessário, medicamentoso, terapêutico, o que quer que seja recomendado, siga, arrisca. E conjunto a este tratamento, você faça também o tratamento holístico, qualquer um daqueles que eu já mencionei aqui, conjunto. Então não é porque foi detectado algo que não tem a ver. Algumas pessoas falam isso. Não, nem sempre é. Às vezes é uma doença física, mas a doença física pode ser o excesso do seu organismo respondendo a essa energia. Então não importa, siga o tratamento médico recomendado, arrisca e faça em conjunto o tratamento holístico também. Continue se aprimorando nessas questões também de conscientização desta situação energética planetária e da expansão da sua consciência. A não ser, é claro, em casos obviamente específicos, como vícios de qualquer espécie ou acidente. Se a doença for causada por algumas dessas situações, naturalmente que pode não ter nenhuma relação com as energias que estão chegando no planeta. Inclusive questões psicológicas, tá? Não é porque não é uma questão física que você não vai relacionar as questões energéticas vibracionais da transição planetária. As questões psicológicas também, inclusive existem as questões chamadas psicossomáticas. A sua composição psicológica pode influenciar o aparecimento de sintomas que às vezes não serão reais, ou às vezes tão fortemente serão reais também. Mas então, se necessitar de um tratamento psicológico, procure o seu psicólogo, o seu psicanalista de confiança, inicie o seu tratamento psicológico e junto dele o tratamento médico, se for necessário, e o tratamento holístico também com qualquer uma daquelas terapias não invasivas. Eu deixo aqui uma parte, inclusive já estou preparando um curso de aromaterapia que eu vou lançar logo breve. Eu estou finalizando já esse curso, tá? E ele é muito bom porque ele aborda todas essas questões
relacionadas a vários sintomas dermatológicos, psicológicos, enfim, para várias coisas, tá? Então tá lá tudo explicadinho, como ela reage no nosso organismo e tal, algumas dicas de óleos essenciais, de aromas. Então vai estar, ele é simples e ao mesmo tempo bastante abrangente, vocês vão gostar bastante, tá bom? Mas voltando aqui no nosso assunto, quando eu comecei o vídeo aqui dizendo, né, sobre a prática da alquimia, é porque o que está acontecendo com os seres humanos aqui, conosco aqui, nesses tempos, é muito parecido. Todas essas mudanças que estão acontecendo, toda essa energia, né, que está chegando no planeta, acionando a malha cristalina e se intensificando e atingindo a nós, todos humanos, na verdade essa mudança não é propriamente física, né? A nossa alquimia não é propriamente física, é uma alquimia vibracional. Quer dizer, quando eu falo que não é propriamente física, é que nós não vamos deixar de ter ainda a nossa base de carbono. Você pegar o diamante ele é um cristal preciosíssimo, mas ele tem a base dele ainda de carbono. Então é claro, a gente sabe que conforme os planetas vão se sutilizando, os habitantes desses planetas também são mais sutis. Então nossa base de carbono é uma base extremamente pesada, densa, que necessita que seja assim para ser compatível com toda a energia do nosso planeta. Conforme o planeta vai se sutilizando, a nossa base também vai se sutilizando. Então, num primeiro momento, vibracionalmente, que é toda essa questão que nós estamos sentindo. A nossa vibração está se sutilizando e está atuando em nosso corpo físico, ou seja, na nossa base de carbono. Com o passar do tempo, ela também vai se sutilizar, mas não é algo que naturalmente nós vamos nos transformar. É tudo muito sutil. Tanto é que as crianças que estão vindo aqui, elas têm essa sutileza vibracional. Elas ainda têm um corpo humano, um corpo com base de carbono, mesmo as crianças cristais. Elas têm um corpo físico normal, compatível com a nossa densidade planetária da Terra ainda. Então, para que haja essa sutilização visível nos corpos, é necessário muita transformação. Então, basicamente, aí chega até um princípio um pouquinho do Darwin, da evolução, né? Que os animais, tudo foi se transformando, né? Então, havia necessidade de sair da água e respirar no ambiente, na atmosfera. Então eles foram se tornando anfíbios e aí sucessivamente. Então é isso que está ocorrendo com cada um de nós. Todos esses sintomas é apenas o princípio da transformação. Então significa o quê? Tudo que vibra alto, a gente sabe, é porque é muito rápido, é tão rápido que a gente não consegue, né? A nossa visão não consegue enxergar. Então essa energia que está chegando no nosso planeta, ela tem essa vibração muito alta. E o que está acontecendo? Quando ressoa em nós através da malha cristalina, ela está acelerando a vibração dos átomos componentes do nosso organismo. Por isso que nós estamos tendo todas essas reações fisiológicas e metabólicas. Por enquanto a gente não consegue perceber, mas aos poucos isso, né, essa alta vibração vai se tornando a nossa condição normativa, ou seja, a princípio essa vibração mais acelerada dos átomos do nosso organismo vai causando todos esses incômodos, mas num segundo momento, ele vai se normalizando, ou seja, essa alta vibração vai se tornando a nossa real existência, a nossa condição real de existência. E é isso que eu falei, é isso que vai transformar as nossas
nos nossos corpos realmente, mas isso vai demandar um longo processo, um longo tempo. Isso é só o início. Ou seja, nossas células, elas vão acompanhar, né? Porque as nossas células, vocês sabem, elas se renovam de tempos em tempos. Então, as novas células que vão chegando, elas já vão acompanhando de uma forma mais natural essa vibração mais acelerada, até atingir o cume, até estar realmente em sintonia. E isso vai ser tanto internamente, ou seja, nos nossos corpos físicos, que é quando a gente for realmente sutilizado, quanto externamente, né? Ou seja, a nossa realidade vai ser aquela realidade totalmente sutil, a gente não vai ter mais a densidade que a gente encontra aqui. Isso já é visto em outros planos, no que a gente conhece, por exemplo, como plano espiritual. A gente já sabe que quando eles se concentram lá, eles conseguem atravessar as paredes, eles conseguem volitar, eles conseguem criar objetos plasmando do seu próprio pensamento. Por quê? Porque a energia lá é extremamente sutil. Então, quando a pessoa desencarna aqui na Terra e vai para aquele plano, eles ainda têm a impressão psicológica da densidade, mas na verdade o corpo dele já é sutil. Então, quando ele se concentra da realidade da sua própria sutilidade corporal, física, ele entende que ele está na mesma condição vibratória, por exemplo, daquela parede, que é uma parede sutil. Então ele consegue atravessar a parede, que ele está na mesma condição vibratória do ar, na mesma densidade vibratória do ar. Então ele consegue volitar, que ele consegue manipular a energia através da própria mentalização e formar ali aquilo de que ele necessita, seja na sua aparência física, seja uma roupa para vestir, seja um objeto. Se vocês querem uma indicação de livro, eu vou mostrar aqui para vocês o livro Violetas na Janela, que é esse livro aqui, olha, maravilhoso, Violetas na Janela, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo espírito Patrícia. Patrícia era a sobrinha da Vera Lúcia. Então aqui a Patrícia, uma jovem, né, de 19 anos, ela desencarna por conta de um aneurisma cerebral. E ela vai ser recebida na colônia de São Sebastião, que é uma colônia que fica acima da cidade onde ela morava, São Sebastião, em Minas Gerais. O pai dela, o senhor Carlos, se não me engano, era dirigente de centro espírita, então ela foi criada já nesse meio, então ela já sabia, já tinha muita informação de toda essa questão espiritual, por isso que ela foi diretamente lá para a colônia. E aí ela conta todas as facilidades que ela encontrou ali, não só na colônia, como também nela própria, né, como o ser que ela agora estava. Então ela conta da facilidade de arrumar o próprio cabelo, que ela comenta, inclusive, que ela tinha muita dificuldade, ela e a mãe dela sempre penavam muito para deixar o cabelo do jeito que ela queria. Ela conseguiu só de olhar para ele e imaginar como ela queria que ele ficasse. Ela conta também, por exemplo, da facilidade da plasmagem de roupa, né, de vestimenta, da vestimenta dela e de todos os habitantes da colônia. Ela conta como ela conseguiu entender, né, e começar a volitar, a começar a atravessar as paredes, ela foi morar na casa da avó dela, se não me engano. Então ela também foi estudar tudo para aprender tudo isso, mas é uma facilidade assim. Então ela conta em outros livros, por exemplo, ela conta de excursões no umbral, onde foi feita uma passarela só com pensamento, tipo, né, como se fosse algo mágico. Mas enfim, muitas coisas que ela conta aqui nesse livro, que é absolutamente maravilhoso. Essa minha edição é uma edição comemorativa, 2 milhões de exemplares vendidos, 20 anos, olha aqui, ó, né, aqui, ó,
20 anos da primeira edição. Então já tem muitos anos que eu comprei esse livro aqui, provavelmente já vai ser outra capa, mas ele é muito bom para contar todos esses detalhes de como funciona essa questão da facilidade vibracional dentro de uma colônia e na condição do plano espiritual. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já tem esse conhecimento de tudo isso que acontece no conhecido, no lugar, na dimensão conhecida como plano espiritual, mas a gente se esquece de que acima, por exemplo, desta dimensão aqui, ou da dimensão do nosso lar, existem dimensões maiores, e nem todas essas dimensões maiores são habitadas por espíritos desencarnados. Elas são habitadas por seres sutilizados. Estão conseguindo compreender? Então, os planetas de quinta, de sexta, de sétima dimensão, quantos planetas devem existir dessa forma? São seres sutilizados, são seres já evoluídos, são locais de evolução. Então, nem todas as dimensões que a gente imagina que sejam dimensões, planos espirituais, são realmente de seres encarnados. O espiritual é porque não tem mais o envoltório pesado que a gente conhece. E não é porque você só conhece a matéria da forma como é apresentada para nós que é só isso que existe. No plano espiritual existe a matéria fluida, assim como nos planetas de alta evolução. Então, se você pegar o próprio livro, acho que é o Evangelho, né, que fala da evolução dos mundos, ele vai mostrar lá, ele vai descrever ali como que funciona a categoria de cada mundo na sua evolução maior, ou seja, os mundos celestes, por exemplo, que é a maior categoria que tem, eles são habitados por seres angélicos, né? O que a gente considera angélico. Então, imagina a fluidez desses seres. E é lá que Jesus disse que nós vamos chegar um dia, né? Vocês podem fazer o que eu faço. E até mais, todos nós somos deuses, segundo as palavras de Jesus, que foram obviamente manipuladas e manipuladas. Você não encontra essas palavras no Evangelho. Por quê? Porque foram manipuladas. E por que a gente conhece isso? Porque foram inventadas? Não, porque está escrito em alguma passagem que foi retirada, como tudo que a gente sabe que aconteceu. Se a gente pegar o Evangelho de Tomé, então tem muita informação em todos esses considerados apócrifos, porque eram os que tiravam a autoridade da igreja, né? Então, por aí vai. Mas este não é o caso agora. O que eu só estou querendo mostrar para vocês é que toda a sutilidade corporal e material de todas as construções até dos objetos que nós conhecemos, que são descritas em livros como esse aqui, que é maravilhoso, recomendo que leiam. Elas não são só atributos do chamado plano espiritual, ou seja, daqueles que desencarnaram. Eles são atributos de mundos superiores. Vocês já ouviram falar, naturalmente, de que se você tiver merecimento, né, pela sua evolução, obviamente, espiritual, quando você desencarnar na Terra e for reencarnar, você pode ter a condição de reencarnar num mundo que já esteja, por exemplo, em quinta dimensão. Quais são esses mundos? A gente não sabe, eu não sei, mas a Terra ainda está rumando para ele. Então, se a pessoa que com essa condição evolutiva desencarna hoje e daqui 30 anos ela for reencarnar, muito provavelmente a Terra não estará ainda totalmente em quinta dimensão, mas algum outro planeta já está há muito tempo. Então, essa pessoa já pode reencarnar nesse planeta. Aqui no canal eu já tenho vídeo tanto falando desse livro, quanto falando também de Júpiter, por exemplo, né? Das moradas de Júpiter. Eu nem sei em que categoria está já Júpiter, né? Eu acredito que não seja nem de quinta dimensão, seja muito acima
da de quinta dimensão. E isso foi trazido através de um médium na Revista Espírita, editada pelo próprio Allan Kardec. Então imagina, há praticamente 200 anos atrás que já veio essa informação, só para a gente ter esse conhecimento. Então é necessário que a gente entenda, isso faz parte da expansão da consciência, a gente entenda que as coisas não são limitadas ao nosso conhecimento, aquilo que a gente conhece, né? Existe aquela frase famosa, acho que é do Einstein, né? Que o universo de cada pessoa é limitado ao seu próprio conhecimento. Então, quanto a gente abrange o nosso conhecimento e expande a nossa consciência, o nosso universo se expande também. Então, é necessário falar sobre isso para explicar não só o que eu estou querendo dizer aqui, mas tudo o que abrange esta nova situação planetária que nós estamos iniciando também, não só no planeta, quanto nas nossas próprias experiências, na nossa própria fisicalidade. Então, toda essa transformação é não só a alquimia da Terra, né, do planeta Terra, como eu disse aqui, como a nossa própria alquimia, né, aquela transformação natural do carbono em diamante, também é a nossa alquimia do nosso estado de carbono, de base de carbono, para uma base cristalina. Isso naturalmente vai demandar muito tempo, mas é um processo que já está ocorrendo e nada mais é do que brilhar a nossa essência, o nosso diamante interno, a nossa centelha divina. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar aqui essa informação. Eu vou voltar com este tema ainda no próximo vídeo. Eu vou trazer um texto um pouco mais abrangente com relação a essas mudanças que estão acontecendo em cada um de nós. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mais uma vez eu peço que vocês deixem aqui o seu like para fortalecer o canal, para que o YouTube entenda e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. E também, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações, deixa aqui o seu comentário sobre o que você entende toda essa modificação e quais são as mudanças que você vem sentindo. Eu vou deixar também aqui para vocês um chamado, que vocês relatem para mim tudo o que vocês quiserem, tanto com relação a estas questões da transição planetária, as coisas pessoais de vocês, o que está acontecendo com vocês, as experiências que vocês estão tendo e também com as questões propriamente espirituais que eu venho trazendo aqui também nos outros vídeos, principalmente falando das entidades, dos orixás, enfim. Quais as suas experiências que você já teve, quais as coisas que foram ditas para vocês, quais as coisas que vocês já vivenciaram com relação a esses seres. Então, tanto relacionados à transição planetária, quanto relacionados às questões propriamente da espiritualidade, seja de que parte for, pode ser espírita, pode ser umbandista, enfim, do que for que vocês transmitam. Eu vou deixar aqui na descrição um contato para que vocês enviem esse relato, ou se vocês quiserem deixar apenas no comentário, eu vou fazer um vídeo uma vez por mês, não sei ainda como será feito isso, que eu vou ler esses relatos aqui no YouTube. O relato que cada um deixou autorizado. Vocês podem pedir que não revele o seu nome. Para isso, obviamente, vocês vão mandar particular, né, via e-mail. E se for pelo comentário, que vocês não se importam de ter o nome revelado, é só deixar embaixo. Autorizo a divulgação. Tá bom? Junto do comentário, obviamente, tá bom? Então, esse é um novo quadro que eu tô planejando aqui lançar, ainda não sei exatamente quando vai ser, vai depender obviamente de vocês, e isso é um convite que eu faço para vocês. Então por hoje é só, desejo a todos vocês um excelente final de semana, muita paz, muita luz, e a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo a todos, tchau!